Glória a vós, Senhor. Tenho dito que nós estamos vivendo nos tempos de hoje uma crise da verdade. Nós perdemos o compromisso com a verdade sobre a vida e a verdade sobre nós mesmos. Se tem uma coisa que a gente precisa resgatar é a verdade, o compromisso com a verdade, o comprometimento com a verdade. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Nós queremos nos safar, muitas vezes, criando mentiras, omissões. E nós buscamos a todo modo nos escapar. Temos dificuldade de dizer, fui eu, errei, vacilei, me arrependo, mas realmente errei. Dizer errei está cada vez mais difícil. A gente quer sempre criar uma situação, às vezes mentirosa, para nos safar. Por que isso, né? A humildade é a capacidade de encarar a verdade sobre si, integrá-la. Eu digo isso porque me chamou a atenção aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, ele escreve esse Evangelho e ele dedica este capítulo 9, versículos de 9 a 13, para falar de si mesmo. Mateus está escrevendo e está contando a sua história. E é interessante que ele diz quem ele era antes de conhecer Jesus. Ele era um cobrador de impostos. E ele escreveu isso. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele está falando dele mesmo. Ele teve a coragem de colocar, porque ele podia omitir isso, ele podia não colocar isso para a história. Os outros evangelistas não usam a palavra Mateus, usa que nome? Vocês lembram que nome é? Levi. Ele era chamado de Levi. E os outros evangelhos colocam Levi, depois passou a ser chamado de Mateus, mas aqui ele coloca Mateus. Era eu mesmo. Eu era um cobrador de imposto. E quem era o cobrador de imposto, gente? Era um grande pecador público que assumia um pecado publicamente. O cobrador de imposto, ele era recrutado pelo Império Romano para cobrar impostos, como a própria palavra diz, a própria profissão. Só que isso parece, não, mas é normal cobrar imposto. Mas primeiro que o Império Romano explorava o povo de Israel. E depois, os cobradores de impostos não tinham salário. Para eles ter o seu salário, eles tinham que roubar, tirar a mais, explorar ainda mais. E o cobrador de imposto era sempre um vizinho, alguém da comunidade, alguém da rua, alguém conhecido, que eles recrutavam e eles assumiam explorar, junto com o Império Romano, explorar os seus próprios vizinhos, seus parentes. Então ele era um ladrão que tinha a garantia do império para ele roubar. Era feio, então. Era um pecador que assumia que estava fazendo as coisas erradas mesmo. Mas ninguém podia fazer nada, que os soldados garantiam a proteção dele. Então esse era Mateus. E ele escreve isso aqui. E aí Jesus diz, olha para ele, viu aquele homem sentado na banca, sentado ali na coletoria, na mesa do pecado, e diz, olhando para ele, vem, segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Vem, segue-me. A palavra seguir, ou segue-me, a gente pode traduzir também como acompanha-me. É muito mais ainda próximo do original. Acompanha-me, venha comigo, venha me acompanhar. É mais do que só seguir, é estar do meu lado, é acompanhar, é estar comigo. Se levantou e foi acompanhar Jesus. Porque hoje em dia, seguir ficou fácil, todo mundo tem seguidor, né? Todo mundo virou Jesus, porque quem tem Instagram tem seguidor. Aí você tem lá os seguidores,
Tantos me seguem, você me segue, você me segue. Banalizou a palavra seguir. Então é melhor dizer acompanhar. Me acompanhou. Eu costumo dizer que eu não tenho seguidores no Instagram, eu tenho amigos. Então quem está no meu Instagram é meu amigo, é minha amiga. Porque seguidor, não sei se eu ainda tenho capacidade de ter seguidores, né? Mas todo mundo hoje tem seguidor, meu seguidor. Bem, mas Jesus tinha seus seguidores, e Mateus foi um escolhido. Ele se levantou. E é interessante. Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Aí agora, quem estava sentado lá na mesa do pecado era Mateus. Agora, Jesus senta à mesa, ao contraponto, na casa de Mateus. Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A mesa aqui tem a simbologia da salvação, do céu. Sentar à mesa com Jesus é aceitar, fazer parte da vida de Jesus. Então Jesus sentou à mesa com cobradores de impostos, sentou à mesa com pecadores. Jesus agora senta à mesa, e eles sentam à mesa com Jesus. Já não é mais a mesa do pecado, mas é a mesa da salvação. E depois começam a dizer os fariseus: mas por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus mesmo ouviu. Ele diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Assim os doentes. Jesus é o médico dos médicos. E ele, para resgatar as pessoas do pecado, ele não precisa ter o pecado. É como se eu dissesse que um médico, para curar alguém do câncer, ele tivesse que ter câncer. Não precisa. Jesus é aquele que tira as pessoas do pecado. Tirou Mateus do pecado. E Mateus se levantou e foi. Nós, muitas vezes, temos também o nosso passado de pecado, os nossos pecados. Nós devemos entender uma coisa: Jesus olha para cada um de nós. Jesus nos abraça. Jesus, ele nos vê primeiro. E ele quer que nós o acompanhemos. E deixar esta vida encarquilhada no pecado, para ter uma vida transformada em Jesus, é o que nós devemos fazer todos os dias. O mundo quer nos sugar, não quer nos tragar para dentro de uma vida longe de Cristo, mas Cristo nos olha e nos chama. Temos que também entender uma coisa: nós somos abraçados por Jesus, vistos por Jesus, mesmo nas situações de pecado, mesmo quando estamos enlameados pelo pecado, é Ele que nos abraça. Ele vem ao nosso encontro, deixemos-nos ser encontrados por Ele, porque às vezes nós temos uma tendência de termos uma vergonha e nós nos afastarmos porque não nos acharmos dignos de Jesus. Ele sentou à mesa com os cobradores de impostos, maiores pecadores e pecadores. Como Ele não vai sentar à mesa conosco, com cada um de nós? Para que a gente não se sinta muitas vezes, como eu vejo em muitas situações, imundos, não merecedores. Tem pessoas que não se sentem merecedor por um pecado lá do passado. Não se sente merecedor. Mateus se tornou um apóstolo, um grande pecador. Certamente as pessoas dizem: mas tem tanta gente na rua que vai à missa, à sinagoga, sempre. Tem tantas pessoas aqui, tem o seu Raimundo, tem Dona Maria, tem fulano de tal ali. E vai chamar logo esse daqui que está nos explorando? Chamou aquele lá. E ele se levantou e foi. Como eu vejo transformações, como eu já presenciei transformações como essas. Então nós somos transformados em Cristo, basta a gente acolher e acompanhar Jesus. E ele diz: de fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mas Jesus ama essas transformações, de chamar essas pessoas que viviam uma vida completamente errante. Daqui a pouco essas pessoas estão vivendo uma vida diante da verdade. E é isso. Vamos encarar a verdade sempre. Vamos assumir que de fato eu tive uma vida, eu cometi pecados, mas eu quero viver uma vida diferente. Eu digo também para as pessoas que tenham dito: assuma os seus erros. É feio ficar dissimulando, é feio ficar criando subterfúgios, é feio ficar inventando história para tentar se safar. Diz: foi assim, aconteceu.
Infelizmente. Poderia ter sido diferente. Às vezes os filhos, desde adolescentes, começam também a querer inventar mentirinhas. E os pais mais atentos, as mães, já sabem, está com conversa fiada. Conta essa história direito. Já percebe logo, a mãe já percebe. Conta essa história direito, a história fiada. Eu mesmo sou um que percebo. Quando a pessoa vem com história fiada para o meu lado, com conversa, eu já sinto logo que está com história querendo ludibriar. Eu não sei se eu peguei se é um dom que eu tenho, não sei o que é, mas às vezes eu deixo a pessoa se enganar sozinha, mas às vezes eu falo. Você está com história para boi dormir, como dizia minha avó. Vamos encarar a verdade, ser verdadeiros. Isso honra a nossa vida. Esse negócio de ficar passando uma culpa para o outro. Não, foi fulano de tal, foi fulano de tal. Não foi eu não, foi fulano de tal. Não é assim. Temos que assumir os nossos BOs. Sabe o que é BO? Então é isso. Assumir os nossos BOs. É muito mais digno. É muito mais digno nós assumirmos e assumir a verdade sobre nós mesmos. Mateus não criou uma mentira, não criou uma ilusão. Fui esse homem aqui, pecador, mas fui transformado em Cristo. Às vezes nós criamos uma mentira sobre nós, uma mentira para dizer que é nossa. Às vezes as pessoas criam uma mentira para dizer que é sua. Uma ilusão, uma autoimagem que não existe. Para quê? Eu li tempos atrás um livro de Anselm Grun, um monge alemão beneditino, sobre humildade. E ele dizia: humildade é a capacidade de encarar a sua verdade, a verdade sobre si, e aceitá-la. É você olhar para a sua vida e dizer: foi assim comigo, foi assim, agora eu vivo de outra maneira. Isso é digno, isso é verdadeiro, isso é bonito. Mateus fez isso. E todos os apóstolos, e todos os evangelistas fizeram isso também. Pedro era o chefe da igreja, né? Era o Papa. E o que tem de erro, até de erro de Pedro nos evangelhos, contados nos evangelhos. A negação de Pedro, porque se fosse eu, mas agora não sei se fosse eu, mas se fosse outro, eu também, nós na nossa, eu poderia, não, tira essa parte aqui. Não bota essa parte da negação não, deixa isso de fora. Ele era o chefe, ele podia dizer: não, ficou lá. Ele negou Jesus 3 vezes. Se fosse nós, não, tira essa parte aqui. Vamos botar só essa parte aqui mais legalzinha, melhor essa aqui. Para que botar isso, né? Não, está tudo lá. Isso é encarar a verdade, porque é no mundo mais sombrio da nossa vida que Jesus quer iluminar, quer transformar. Nós precisamos de homens e mulheres mais verdadeiros, mais honestos consigo mesmo, honestos com sua história. Isso é libertador, isso traz paz, encarar a vida como ela é, ao lado de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.